Então, gente, vamos lá. O nosso tema hoje é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Esse dogma e a respectiva solenidade, a celebração litúrgica desse dogma, acontece no dia 15 de agosto. Tradicionalmente, a igreja celebra no dia 15 de agosto, que foi na segunda-feira dessa semana. No entanto, em várias situações, a igreja no Brasil transfere a celebração para o domingo seguinte. Existem várias missas de preceito, existem várias celebrações litúrgicas que a igreja transfere para o domingo seguinte com o fim de facilitar a vida dos fiéis, com o fim de facilitar a possibilidade dos fiéis irem à igreja. Isto é, nem todo mundo tem condições materiais ou de tempo de ir à igreja, por exemplo, numa segunda-feira, seja em razão dos seus afazeres, em razão de compromissos familiares, da localidade onde mora ou do número de paróquias que existe, não é? Então, o que acontece? A igreja transfere várias missas de preceito ao longo do ano para o domingo seguinte, facilitando com que a pessoa, indo às missas todos os domingos do ano, cumpra também todos os preceitos de missa que a igreja estabelece no decorrer do ano. Apenas para recordar, existem 4 missas preceituais, 4 missas cuja presença do católico é obrigatória, e essas 4 missas não são transferidas para o domingo, são apenas 4. Outras 14, se não me engano, 14 missas de preceito são transferidas para o domingo. Aquelas que não são transferidas são a solenidade da Santa Mãe de Deus, primeiro. Segundo, a solenidade de Corpus Christi. Terceiro, a solenidade da Imaculada Conceição e o dia de Natal. Então, as demais missas de preceito, inclusive essa, a Assunção de Nossa Senhora, cuja data é 15 de agosto, é celebrada no domingo seguinte, tá certo? Francisca, boa noite. Vamos lá. Eu gostaria de iniciar lembrando um pouco a ideia do que é um dogma. Porque nós temos essa expressão ou essa celebração da Assunção de Nossa Senhora marcada como um dogma da Assunção de Maria, né? Dogma da Assunção de Maria ou dogma da Assunção de Nossa Senhora. Em dezembro do ano passado eu gravei um vídeo explicando o que era dogma, mas não me lembro se ele está no canal ou se todos vocês viram. Bem, dogma, que muitas vezes é tomado no sentido coloquial, no sentido comum, no sentido da linguagem comum das pessoas no dia a dia, é tomado como uma expressão às vezes impositiva, autoritária, às vezes com uma carga negativa, né? Quando uma pessoa quer, de certa forma, discutir um assunto, um tema qualquer, e essa pessoa é muito apaixonada, e essa pessoa defende seu ponto de vista com muita segurança ou rispidez, logo alguém diz assim, você é dogmático. Então, dogma passa a imagem para as pessoas de uma linguagem comum como sendo uma vontade imposta a ferro e fogo, como sendo um autoritarismo que impõe sua vontade às pessoas. Viana, boa noite. Então, quando se fala, por exemplo, do dogma da Assunção de Nossa Senhora, portanto, a solenidade que celebraremos amanhã, fica a ideia, ou pode ficar a ideia, de que a Igreja Católica, em alguns assuntos, quer impor a sua vontade, o seu entendimento, a sua doutrina a ferro e fogo,
de uma maneira autoritária. No entanto, essa forma de ver a palavra dogma, Maria, boa noite, é uma expressão ou é uma concepção errada. Dogma não é sinônimo de vontade imposta, dogma não é sinônimo de rispidez na imposição de uma vontade. A palavra dogma, ela é, na verdade, a transliteração da palavra grega dogma, né? A palavra dogma já está na língua grega, nós apenas transliteramos, né? Trocamos as letras gregas pelo nosso D-O-G-M-A. Em grego ela se escreve com delta, ômicron, gama, mi e alfa, dogma. E nós transliteramos para português como dogma mesmo. E a palavra dogma em grego significa ensinamento. Então, olha só que interessante. Enquanto as pessoas pensam que dogma é uma vontade imposta por parte de quem ensina, dogma é, na verdade, a palavra ensinamento, ou traduz a ideia de ensinar. A igreja, ela nos ensina a vontade de Deus. Ela nos ensina a mensagem de Cristo. Ela nos ensina o caminho da verdade. Portanto, a igreja é para nós, como se diz tradicionalmente, mãe e mestra. Mãe e mestra. E nos ensina os dogmas, os seus dogmas, para que nós tenhamos segurança de conhecimento da verdade. A palavra dogma advém de uma palavra grega mais antiga, que é dokein. Dokein deu origem à língua portuguesa à palavra docência. Docência é a própria atividade de ensino. É muito comum no meio universitário usar-se a expressão corpo docente para se referir ao conjunto de professores de uma escola. Isso é muito comum no meio acadêmico, né? Corpo docente ou os docentes. Por quê? Porque o docente, a docência, que se relaciona com a atividade de ensinar ou com aquela pessoa que ensina, advém do grego dokein, que é a origem da palavra dogma. Então, a gente começa fechando esse engano acerca do que é um dogma. O dogma é um ensinamento. Então, quando nós falamos de dogmas da Igreja Católica ou dogmas católicos, nós estamos falando de pontos sensíveis da nossa fé, pontos da nossa fé que foram questionados por pessoas, por doutrinadores, mesmo por padres e bispos, verdades da nossa fé que foram postas em dúvida, temas da nossa fé que foram questionados quanto à sua veracidade, quanto à sua plausibilidade, e a igreja, então, examinando o assunto, aquele tema sobre o qual se digladiam várias partes, sobre o qual discutem várias partes, sobre o qual questionam ou duvidam várias partes, a igreja pega aquele tema, analisa aquele tema a partir do que diz a tradição apostólica, aquele conjunto de ensinamentos que Cristo entregou aos apóstolos. A igreja analisa aquele tema à luz das Escrituras Sagradas. A igreja analisa aquele tema à luz da fé do povo de Deus, considera o que pensa, o que imagina o povo de Deus. A igreja analisa aquele tema à luz dos outros ensinamentos da própria igreja, e aí nós vamos acreditar, nós acreditamos que o Espírito Santo assiste a igreja de uma maneira especial, porque essa é a promessa de nosso Senhor, no Evangelho de São João, capítulos 14, 15 e 16, quando ele nos promete a vinda do Espírito Santo com a finalidade de nos ensinar, de nos auxiliar na caminhada. Então, sob a orientação do Espírito Santo, a igreja formula um ensinamento para retirar a dúvida, para retirar a contradição, para retirar a incerteza e nos ensina o que é uma verdade. E como a igreja faz isso em temas que estão sendo atacados, questionados ou postos em dúvida, a igreja, então, quando ela compreende a verdade acerca daquele tema, ela faz uma proclamação formal e faz isso com um caráter de dogma, com um caráter de ensinamento. Rosane, boa noite. Rose, boa noite, né, Rose? Boa noite, Rose. Então, quando a igreja faz isso, ela proclama essa verdade como um dogma,
não é? Ou seja, como um ensinamento firme e verdadeiro. Com isso, o que a igreja fez? A igreja acaba por espancar as dúvidas, a igreja acaba por esclarecer os questionamentos, acaba por afastar aquela dúvida que nós tínhamos. Então, nesse aspecto, o dogma nada mais é do que um ensinamento da igreja acerca de uma verdade da fé, que naquele momento estava posto em dúvida ou sendo questionado. E com o dogma nós temos a certeza daquilo que cremos. Nós não precisamos ter dúvidas, ter temor. Então, nesse aspecto, o dogma é algo extremamente positivo e não negativo, como as pessoas dizem por aí. Luciano, boa noite. O dogma é extremamente positivo, o dogma é extremamente bem-vindo. Não é? Você imagina, existem vários pontos da nossa Rose, boa noite, da nossa fé, que nós temos dúvidas, né? Rosângela, boa noite. Que nós temos dúvidas. E naqueles pontos que a igreja já se pronunciou sobre a forma de dogma, nós não temos mais dúvidas. Ou seja, nós nos sentimos seguros, nós sabemos no que cremos, nós temos a certeza de que aquela matéria foi pacificada pela igreja, foi entendida pela igreja, foi proclamada pela igreja como verdade. E isso nos traz o quê? O conforto. Isso nos traz segurança. Tá certo? Então, essa é a primeira ideia, a ideia de o que é um dogma. Pois bem, a igreja já proclamou pouco mais de 44 ou 45 dogmas em seus 2000 anos de existência, sobre temas como a criação, sobre a igreja, sobre o próprio Deus, sobre as escrituras, sobre Nossa Senhora, sobre o final dos tempos, sobre a Eucaristia, né? E especificamente sobre Nossa Senhora, a igreja já se pronunciou 4 vezes, né? Proclamando assim os chamados 4 dogmas marianos, 4 dogmas relacionados a Nossa Senhora, né? E na ordem de proclamação, a igreja já disse o seguinte: primeiro, a igreja proclamou Nossa Senhora como a Mãe de Deus, né? Nossa Senhora como a Mãe de Deus, no concílio de Éfeso, no ano 431. Um pouco mais tarde, a igreja proclamou a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora, no primeiro momento, foi proclamada Mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus Cristo. E Jesus é o próprio Deus. Isto é, Deus entra na história humana, Deus que já existe desde sempre, entra na história humana fazendo-se filho de Maria. E nós sabemos que Maria foi gerada pelo Espírito Santo, Nós sabemos que o nosso Senhor foi gerado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, não é? Estando ela virgem, isto é, sem que ela tivesse nenhum contato com o homem. De modo que a paternidade de Jesus, a paternidade de São José em relação a Jesus é uma paternidade adotiva, é uma paternidade de cuidado. Jesus não é filho biológico de São José. Jesus foi gerado no seio de Maria pela ação do Espírito Santo. Então, Maria é virgem antes do parto e, segundo a igreja, durante o parto e após o parto, né? Então, a virgindade perpétua de Maria. O terceiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição, que nós celebraremos no dia 8 de dezembro. E o quarto dogma, que é o dogma que nós estamos tratando hoje, é o dogma cuja celebração acontecerá amanhã, é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, né? Pelo dogma da Imaculada Conceição, a igreja nos ensina que Maria foi concebida, foi gerada no ventre de sua mãe, e no momento de sua geração, no momento da gestação de Santana, quando ocorre a geração de Nossa Senhora, ela já é protegida do pecado original. Isto é, ela já é, naquele momento em que Maria é concebida no ventre de sua mãe, ela já é preservada do pecado original. Esse quarto dogma, esse terceiro dogma, é preciso lembrar aqui uma coisa importante, é que Maria é concebida, é gerada do modo normal, como todos os seres humanos, a partir da relação dos seus pais.
No entanto, no momento de sua concepção, o Espírito Santo intervém de uma maneira especial e antecipa em favor de Maria os méritos de Cristo na cruz, de modo que ela já é gerada sem pecado e leva a sua vida sem pecado, não por ela mesma, mas pelos méritos de Cristo, certo? E o último dogma, que é o dogma que a igreja celebra amanhã, né? Que é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Segundo a igreja, ao final da sua vida terrena, Maria foi assunta aos céus. Maria foi assunta aos céus, foi elevada aos céus de corpo e alma. A Rose pergunta aqui. Exatamente, Rose. Pra gente isso é fisiologicamente, racionalmente difícil de conceber, não é? Nós não temos como conceber essa ideia. Temos, de certa forma, uma certa dificuldade de enquadrar na nossa racionalidade, mas como a igreja afirma como dogma, essa verdade deve ser acreditada dessa maneira. A virgindade de Nossa Senhora é constante, ou seja, ela é virgem antes do parto, ela é virgem durante o parto e ela é virgem depois do parto. Essa é uma afirmação unânime. Desde o início da igreja, você tinha uma infinidade de padres da igreja, de doutores, de bispos, que ensinavam a virgindade antes, durante e depois do parto. E a igreja proclamou a virgindade perpétua de Maria dessa forma. Tá bem? É curioso saber também uma questão que é a seguinte. Quando a igreja proclama um dogma, a igreja faz isso depois de um estudo muito minucioso. A igreja faz isso depois de um estudo muito cuidadoso do tema. Então, é muito comum que quando a igreja proclame um dogma sobre qualquer tema, normalmente os fiéis católicos já acreditam e já aceitam e já pedem que a igreja tenha aquilo por dogma há muito tempo. Há muito tempo. Você está entendendo? Por exemplo, o dogma que celebramos amanhã, a solenidade de amanhã, a Assunção de Nossa Senhora, ele foi proclamado em 1950, agora, no século XX. Tem o quê? Tem 72 anos. Ou seja, é um dogma muito recente, é o último dogma proclamado pela igreja. Tem 72 anos. Se você pensar aí, muita gente do nosso meio, pessoas com quem nós convivemos, estava vivo na década de 1950, quando o Papa Pio XII proclamou esse dogma. No entanto, a igreja já acreditava nesse dogma há mais de 1000 anos, desde o início da igreja. Muitas vezes lá no século III, no século IV, ou seja, 300, 400 anos depois da morte de Cristo, já tinha muitas pessoas importantes na igreja que defendiam que Nossa Senhora, quando chegou o final da sua vida, ela não foi sepultada e teve o seu corpo decomposto, como acontece com todo mundo. Não. Em razão dos méritos de Cristo, em razão dela ter gerado no seu corpo o próprio Deus, esse corpo não poderia ser decomposto na terra para aguardar a ressurreição. Esse corpo teria sido levado aos céus pelos anjos. Ou seja, assim como Jesus antecipa os méritos da cruz em favor de Maria, e ela já nasce com o perdão dos pecados, ela já nasce salva por Cristo, para que ela possa gerar Cristo sendo santa, o Cristo também antecipa a ressurreição e a subida aos céus de corpo e alma em favor de Maria, sua mãe. Essa é a questão. A Rose faz uma pergunta aqui. Pergunto porque ouvi alguém falar que o parto teria sido normal, como todos os outros, e mesmo assim ela continuava virgem. Veja só, Rose, os partos naquele tempo eram, obviamente, todos partos normais, né? A figura da cesariana é uma coisa muito recente. E a Bíblia não diz que o parto que deu origem a nosso Senhor Jesus Cristo foi diferente do parto normal. Ainda que tenha sido um parto normal, né?
Maria continua virgem durante o parto. E aí uma pessoa me pergunta, mas como é que pode isso? Não é? Como é que uma mulher tem um parto normal, não é? Passando uma criança pelo canal vaginal e ela continua virgem? Ora, nós estamos falando da mão de Deus. Nós estamos falando da pessoa de Deus. E para Deus nada é impossível. Portanto, a gente pode falar com muita tranquilidade que Maria é virgem antes, durante e depois do parto, né? Independente de qual tenha sido a forma de realização desse parto. Tá certo, Rafael? Boa noite. Então, vamos pensar um pouco agora qual o fundamento desse dogma da Assunção de Nossa Senhora. Para a gente falar do dogma da Assunção de Nossa Senhora, que foi proclamado pelo Papa Pio XII no ano de 1950, especificamente, no ano de 1950, nós precisamos entender o dogma da Imaculada Conceição, porque o dogma da Assunção de Nossa Senhora, o dogma que celebramos amanhã, ele é decorrente do dogma da Imaculada Conceição, né? Ele é decorrente do dogma da Imaculada Conceição. Por quê? O que acontece? Quando os nossos primeiros pais cometem o pecado original, né, Adão e Eva estão colocados no paraíso. E Deus disponibiliza para Adão e Eva todas as coisas que eles necessitam, né? Mas Deus coloca uma ordem, Deus coloca um limite. Alberto, boa noite. Deus coloca um limite, é que eles não possam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a advertência que Deus faz a Adão é muito clara. Você não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você tocar, ali você certamente morrerá. Ou seja, Deus coloca a morte como o castigo, como a consequência do pecado que Adão cometeria caso tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a ordem de Deus, a determinação de Deus é muito clara. Certamente morrerás. E a morte física, ela promove, por natureza, a decomposição do corpo, né? Além disso, todos aqueles dons que Deus antecipa ao homem e à mulher, né, a humanidade, ainda no Jardim do Éden, não é? O pleno conhecimento, não é? A disponibilidade de alimentos, a disponibilidade de vida, né? A comunhão com Deus, todos esses dons, eles são perdidos com o pecado original. Eles são afastados com o pecado original. Então, no momento em que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus vem ao encontro deles e estabelece aquele diálogo, não é? Ele pergunta por Adão, e Adão disse: olha, eu tive medo, porque o Senhor me chamou e eu estava nu, eu me reconheci nu. E Deus pergunta a Adão: quem disse a você que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu lhe proibi? Ele diz assim: a mulher que tu me deste como companheira me deu do fruto e eu comi. E ele pergunta à mulher, e a mulher diz: a serpente me enganou. Bom, uma vez estabelecido que o pecado foi cometido, Deus vai dizer para Adão e Eva as consequências de sua conduta. E as consequências da conduta de Adão e Eva são o sofrimento, são a morte, né? A dor, a necessidade de trabalhar arduamente para conquistar a sobrevivência, não é? As desavenças, as controvérsias, não é? As confusões
e ao final da vida, a morte. Porque Deus diz, você vai viver assim, com muitas dificuldades, comendo pão com o suor do seu rosto, porque você pecou, e assim será até que você morra, porque você é pó e ao pó tornarás. Então, a questão básica é essa: o pecado tem como salário a morte. O pecado nos leva à morte. Então, nós temos a morte como o pagamento pelo pecado. São Paulo fala isso na carta aos Romanos, salvo engano, Romanos capítulo 3, versículo 23. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna. Então, com o pecado, o homem passa a ser merecedor da morte. E isso passa para toda a humanidade. Mas quando o nosso Senhor vem se encarnar, quando Cristo vem ao mundo para se tornar homem, viver a vida humana em sua inteireza, identificando-se perfeitamente com o homem, sendo um homem como qualquer um humano como nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus vem e ele precisa nascer de uma mulher. Jesus precisa de uma mulher. Se Deus quisesse enviar Jesus já como um adulto, materializá-lo a partir do nada, ele poderia fazer. Mas Deus quis que Jesus viesse da forma como nós viemos ao mundo. Isto é, que Jesus nascesse de uma mulher, tivesse uma infância, tivesse uma adolescência, tivesse uma idade adulta, tivesse uma profissão para ganhar o seu sustento, e que, tendo vivido uma vida justa, um dia fosse condenado por pecados que não cometeu. E assim, esse sacrifício de Cristo seria aproveitado por nós. Essa é a ideia. Mas qual corpo, qual mulher vai ter a possibilidade de gerar o próprio Deus? Em qual útero esse Deus vai ser gerado? Muito bem, Deus escolhe Maria. Deus, obviamente, já sabia, como ele é onisciente, que aquela mocinha lá de 13, 14 anos, a quem ele envia o anjo Gabriel para dizer, você vai dar à luz a um filho, a uma criança, e essa criança será o Filho de Deus e vai salvar a humanidade do pecado, Deus já sabia que aquela menina ia aceitar essa incumbência tão complexa, tão grave. Então, como Deus já sabia, Deus volta no tempo, porque Deus não tem limite de tempo, e no momento em que os pais de Nossa Senhora, lá, numa vida normal de casal, se unem sexualmente, não é? E aí você tem a geração de Maria, naquele momento da geração, da concepção de Maria no útero de sua mãe, nas trompas de sua mãe, o Espírito Santo vem e, em vista do sacrifício que Cristo vai ter na cruz, dali 34 anos, o Espírito Santo vem e salva Maria, preserva Maria do pecado original. Então ela já é concebida e ela já é um embrião sem pecado original. E aí ela nasce sem pecado original e leva a sua vida sem pecado. Não pelo mérito dela ou pelos méritos de Maria, não como se ela mesma fosse digna e como se essa santidade brotasse dela mesma. Não. É porque por Jesus Cristo, para que ela pudesse ser pura e, como pura, gerar o próprio Cristo, o próprio Deus, o sacrifício da cruz de Cristo é antecipado em favor de Maria. E no momento em que Maria nasce sem o pecado original, sem a concupiscência, que é aquela nossa inclinação para o mal, aquela nossa tendência de às vezes não querer fazer o mal, mas fazemos o mal, né? A gente sabe o que é errado e a gente sabe o que é o bom, mas com muita frequência a nossa natureza nos inclina e nos seduz para o mal. Essa concupiscência, que é uma herança do pecado original, Maria não tinha, porque ela não teve o próprio pecado de Adão.
Então, ela vive uma vida de pureza absoluta durante toda a sua vida. E aí ela dá à luz a Jesus, ela cria Jesus como criança, como adolescente, como jovem. O nosso Senhor, não é? A partir dos 30 anos do batismo de João Batista, Regiane, boa noite. Ele inicia a sua vida pública, não é? Depois ele é condenado, ele é morto na cruz, Maria está lá. Depois ele sobe aos céus, a igreja vai lá esperar o Espírito Santo, Maria está lá com os discípulos. Enfim, Nossa Senhora vai levar a sua vida e vai, né, levar a sua vida de pureza, de santidade, de fé em Deus, o Deus que ela mesma gerou, que morreu e ressuscitou. E ela vai chegar em um determinado momento em que vai concluir a sua vida, vai terminar a sua existência. Ora, quando Deus fala a Adão e Eva quais são as consequências do pecado, ele coloca lá o quê? O cansaço, a dor, o sofrimento, o que mais? A morte como consequência do pecado. E como consequência da morte, a própria decomposição do corpo, né? Para aguardar a ressurreição final, no juízo final. Mas como Maria não teve o pecado original, Adão não lhe transferiu essa impureza, e ela viveu a sua vida como santa, então ela não pode sofrer as consequências próprias dos pecados ou dos pecadores, quais sejam a morte. Ou seja, Maria não pode morrer e ter o seu corpo decomposto em razão do fato de ela não ter o pecado original. Porque a morte é a consequência do pecado. Se ela não tem o pecado, consequentemente ela não pode morrer e ter o seu corpo decomposto. Entende? Então, a Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada Conceição, vai produzir a preservação de Nossa Senhora da morte e das consequências da morte, que é a decomposição. Então, por consequência, não tendo ela como morrer e ter o seu corpo decomposto, ao final da sua vida, ela é levada à presença de Deus para viver a eternidade, antecipando a nossa própria eternidade com Deus. Isto é, o dogma da Assunção de Nossa Senhora é para nós um grande consolo, porque nós sabemos que já tem uma pessoa, um ser humano, nascido nessa terra, já está na presença de Deus de corpo e alma, como nós estaremos um dia. E que ser humano é esse? Ora, aquele ser humano que viveu uma vida sem pecado e, portanto, não precisou aguardar o juízo final, porque não tendo o pecado já pode ir direto à presença de Deus após ao seu término de vida comum. A Rose colocou aqui, na verdade, Deus queria dizer que ele morreria para a morte eterna. Sim, né? Que ela não morreria para a morte eterna, exatamente. Agora, existe uma questão muito curiosa, que é o fato a pergunta de Maria ter ou não morrido. Eu já falei aqui várias vezes sobre a possibilidade de Maria não ter morrido, mas a igreja não afirma que Maria morreu, nem afirma que Maria não morreu. A igreja o dogma da Assunção não entra nesse mérito. O dogma diz, nós vamos ver o documento já, que ao final de sua vida terrena, Maria foi levada de corpo e alma para os céus por meio dos anjos. Então, existem duas interpretações. Uma, Maria morreu e imediatamente após a morte, ela foi levada aos céus, né? Ela ressuscitou e foi levada aos céus. E outro entendimento, que é uma tradição muito antiga na igreja, que é a chamada dormição de Maria, diz que quando Nossa Senhora chegou ao final de sua vida, ela dormiu. E uma vez estando dormindo, e sendo aquele o final de sua vida, os anjos vieram e a levaram para os céus. Então, a questão de afirmar se Maria morreu ou não morreu, não é relevante. Porque tanto ela pode ter morrido
uma vez morrido, ela ressuscitou imediatamente e foi levada aos céus, ou a tradição da dormição, quer dizer, ela dormiu, ela foi dormir e os anjos a levaram aos céus. Ambas as possibilidades podem ter acontecido. O que de fato aconteceu é que ela foi levada aos céus pelos anjos, ou sem morrer, ou tendo morrido, mas logo tendo sido ressuscitada por Jesus. Ângela, boa noite. Existe um beato na Igreja Católica, que é lá do século XIII, que é um camarada chamado João Duns Scotus. João Duns Scotus, que é um frade franciscano. Ele, num debate que aconteceu em 1305, olha só, gente, eu estou falando de uma coisa de mais de 720 anos. Em 1305, teve um debate na Universidade de Paris, a universidade que hoje é a Sorbonne, sobre esse tema da Imaculada Conceição e sobre a possibilidade da Assunção de Nossa Senhora. Olha só, eu estou falando de coisa de mais de 700 anos, né, onde a Igreja, por meio dos seus estudiosos, já debatia o tema. E o João Duns Scotus, que foi beatificado por João Paulo II em 1993, João Duns Scotus diz o seguinte, ele fala assim, olha, Nossa Senhora não deveria ter sofrido nenhum tipo de dor durante a sua existência. Fome, cansaço, desespero, frustração, tristeza. Por quê? Porque todas essas penas são penas oriundas do pecado. Como ela jamais pecou, uma vez que ela foi preservada do pecado original desde a concepção, Léo, boa noite. Nossa Senhora não deveria, na sua vida terrena, ter tido nenhum tipo de sofrimento. No entanto, sabemos que Maria sofreu. Sofreu, por exemplo, quando viu o seu filho na cruz sendo morto, né? Nós temos aí a devoção da Nossa Senhora da Piedade. E aí, o João Duns Scotus, esse grande teólogo, esse grande pensador franciscano, ele vai dar uma solução muito bonita para isso. Ele diz, Maria não precisava sofrer, mas ela sofreu para imitar o seu filho Jesus. Ela sofreu por amor. Está entendendo? Ela não deveria sofrer porque o sofrimento é a consequência do pecado. E ela não pecou. Logo, ela não precisava ter sofrido. Mas Deus permitiu que ela sofresse para que, por meio do sofrimento, ela pudesse amar mais a Jesus. E sobre a morte, é o mesmo entendimento. Por não ter experimentado o pecado original, né, a concupiscência da carne, Maria não deveria também ter morrido. Ela simplesmente, como eu já disse, foi levada aos céus pelos anjos após o término de sua vida. Segundo a tradição muito antiga, ela dorme e é levada aos céus durante o sono. Mas o Duns Scotus, lá nesse debate em 1305, ele pergunta assim, mas é possível que Maria tenha morrido? Francimélia, boa noite. É possível que Nossa Senhora tenha morrido? E aí ele mesmo responde, ele fala, sim, é possível que ela tenha morrido. Mas se Maria morreu, ela morreu mais uma vez para imitar a Jesus. Ela passou pela morte para imitar a Jesus, para imitar o seu filho bem-amado. É claro que se Maria morreu, ela foi imediatamente ressuscitada e imediatamente, né, elevada aos céus, né, de corpo e alma. Né? Então, esse é o tema, essa é a discussão, esse é o grande ensinamento da igreja. Francimélia, boa noite. Veja que é um tema, como eu disse, que é discutido desde o século III e IV. Essa ideia de que Nossa Senhora, não é? Como ela viveu a vida toda em pleno estado de graça, isto é, em plena comunhão com Deus, sem pecado, ao final de sua vida, ela passa do estado de graça para o estado de glória. Olha que bonito. O estado de graça é o estado de vida sem pecado, é o estado de vida em plena comunhão com Deus. Então, ela passa ao estado de glória, que é o estado de contemplação da visão beatífica, da visão de Deus. Né? A igreja vem discutindo isso desde o século III. Né?
Você vê que a igreja é muito cuidadosa, a igreja é muito criteriosa em temas que devam ser colocados como dogma. Então, o que acontece? Somente agora, no dia 1º de novembro de 1950, isso vai completar 72 anos daqui a alguns meses, o Papa Pio XII, por meio de um documento, de uma bula chamada Munificentíssimos Deus, né, que significa o mais generoso Deus, ele coloca a afirmação da Igreja Católica de que, ao final de sua vida, Maria foi levada aos céus de corpo e alma. Deixa eu ver aqui, o Viana disse... Ah, sim, Viana, essa é uma explicação muito interessante. Eu vou ler o texto do dogma aqui, Viana, depois eu volto e falo com você, tá certo? Explico isso para todo mundo. Veja lá, a parte central do documento, o documento é muito extenso, a gente não teria como lê-lo aqui, mas eu vou ler a parte central que diz assim: a definição solene do dogma do Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950. Diz assim então: pelo que, depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta mãe e para gozo e júbilo de toda a igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Pelo que, se alguém, de que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida essa definição, saiba que estará naufragando na fé divina e católica. Para que chegue ao conhecimento de toda a Igreja esta nossa definição da assunção corpórea da Virgem Maria ao céu, queremos que se conservem esta carta para perpétua memória. Mandamos também que aos seus transuntos ou cópia sejam impressas, desde que sejam subscritas pelas mãos de algum notário público e munidas com o selo de alguma pessoa constituída em dignidade eclesiástica. Se lhes dê o mesmo crédito que a presente, como se fosse apresentada e mostrada. A ninguém, pois, seja lícito infringir essa nossa declaração, proclamação e definição, ou temerariamente opor-se-lhe e contrariá-la. Se alguém presumir em tentá-lo, saiba que incorre na indignação de Deus onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Essa é a definição formal da Igreja. Eu vou repetir o tema específico. Que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Aqui vale uma lembrança só de uma definição de palavra: assunção, assunta e assunção, em contraposição com a palavra ascensão. A gente diz que nosso Senhor, né, após a ressurreição, ascendeu aos céus. Jesus Cristo teve a ascensão. Não é isso? Porque ele sobe por meios próprios, ele ascende. No caso de Maria, ela não subiu aos céus de corpo e alma por meios próprios. Ela é levada por anjos, não é? Ela é levada a Deus por anjos, ou seja, ela é levada, ela é, portanto, assunta aos céus. Tá certo? Então, a ideia de a ascensão se dá por meios próprios. É Deus, é o próprio Cristo quem ascende aos céus. Maria é levada, portanto, ela é assunta aos céus. A Rose pergunta, tem como passar? Sim, eu vou colocar no grupo, Rose, o texto completo do documento do Papa Pio XII proclamando o dogma da
Assunção de Maria. Então você vê que o dogma da Assunção, ele é uma consequência lógica do dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, se Maria foi concebida sem pecado, se ela viveu sem pecado, é óbvio que ela não poderia não ser assunta aos céus, não ser elevada aos céus. Bom, o Viana fez uma pergunta curiosa sobre os muitos títulos de Nossa Senhora. Veja bem, Viana, eu vou lhe dar o exemplo da seguinte maneira. Aliás, eu vou primeiro definir uma coisa bem simples. Existe uma só Nossa Senhora. Existe uma só Nossa Senhora, que é Maria, a Mãe de Deus, né? Esposa do bem-aventurado São José e Mãe de Jesus Cristo. É só uma Maria. Só que essa Maria, ela tem uma vida riquíssima. Ela tem uma vida muito grande, muito rica. E ela é amada pela igreja, não é? E é invocada pelos fiéis, e é devotada pelos fiéis sob vários títulos. A coisa poderia ser vista da seguinte maneira. Olha só. Você pensa numa mulher. Pense numa mulher adulta, casada, que tem pais, que tem irmãos, que tem amigos, que tenha filhos e que tenha netos, né? Vamos pegar uma mulher aí nesses termos. Então, uma mulher nessa condição, o marido olha para a mulher e vê aquela mulher como esposa. Os filhos olham para aquela mulher e veem aquela mulher como mãe. Por mais que o marido ame aquela esposa e os filhos amem também, o olhar que o marido tem para com a esposa é diferente do olhar do filho. O marido vê a esposa como a sua companheira. O filho vê aquela mulher como a sua mãe. É a mesma pessoa, mas a forma de olhar é diferente. Aquela mulher tem uma irmã. A irmã vê aquela mulher nem com o olhar de filho, nem com o olhar de marido. Vê com o olhar de irmã. Os pais olham para aquela mulher e veem aquela mulher como filha. Observe que o pai vê como filha. O outro homem vê aquela mesma mulher como marido. O garoto vê aquela mulher como mãe. A irmã vê como irmã. E o amigo vê como amiga. Então são formas diferentes de várias pessoas olhar para uma mesma mulher. Imaginem que todas essas pessoas gostem, amem aquela mulher. Todas essas pessoas homenageiam aquela mulher. Todas essas pessoas querem o bem daquela mulher. Mas cada um tem um olhar diferente sobre ela. O olhar do marido é um, o olhar do filho é outro, o olhar da irmã, o olhar do pai, o olhar do neto, o olhar do amigo. Então são várias formas de você devotar apreço, sentimento, bem-querer para uma mesma mulher, embora seja uma mesma mulher. Assim é Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma única Nossa Senhora. Mas como ela se manifesta sob várias formas, assim como nesse meu exemplo, uma mulher pode se manifestar na sua vida como esposa, como mãe, como irmã, como filha, como avó, como amiga, né? É a mesma mulher, mas ela se relaciona dessas várias formas e aí ela provoca então vários olhares e afetos diferentes. Então Nossa Senhora é dessa mesma maneira. É por isso que nós temos várias devoções, né? Então você veja como Maria intercede a Jesus para que ele salve o casamento de Caná, transformando água em vinho. Nós olhamos Maria ali como uma pessoa que nos ajuda nas dificuldades, não é? Depois Maria está aos pés da cruz e está sofrendo quando ela vê o seu filho descendo da cruz morto. Então nós temos ali a ideia da piedade de Maria, Nossa Senhora da Piedade. Dias depois está Maria no cenáculo com os apóstolos, esperando o Espírito Santo. Então nós olhamos aquela cena e pensamos em Maria como a rainha dos apóstolos. Depois nós temos as várias aparições de Maria ao longo da história.
E aí, para cada uma daquelas aparições, nós começamos a olhar Nossa Senhora a partir daquele evento da aparição e começamos a pensar nela em razão da aparição. E aí surgem essas várias denominações, né? Por exemplo, Nossa Senhora apareceu no dia 12 de dezembro, 9, 10, 11, 12 de dezembro, a um índio asteca chamado Juan Diego. Surgiu ali, então, uma devoção à chamada Nossa Senhora de Guadalupe, que foi como ela se identificou, né? Mas aquela Nossa Senhora de Guadalupe é a mesma Maria que foi a mãe de Jesus. Naquele momento ela quis se mostrar, quis aparecer por permissão de Deus com feições indígenas. Depois ela apareceu na França, né? Numa cidade chamada Lourdes, a uma menina chamada Bernadette Soubirous, no momento de crise na igreja, e ela queria mostrar uma solução para o problema da igreja na época. Então surgiu a devoção à Nossa Senhora de Lourdes, não é? Depois ela apareceu em Fátima, em Portugal, em 1917, a 3 crianças, para falar dos perigos do comunismo. Então surgiu a devoção à Nossa Senhora de Fátima. Então são várias formas de olharmos para uma mesma Maria que, na riqueza da sua personalidade, na riqueza de sua maternidade divinal, ela nos aparece, ela se nos apresenta com várias, vamos dizer, feições. Várias feições de uma mesma mulher, de uma mesma Nossa Senhora. Isso é interessante porque nós vamos escolher, de certa forma, a qual devoção mariana nós vamos nos filiar, por qual nós teremos mais paixão, por qual nós teremos mais apreço e a qual nós vamos cultuar e honrar. Lembrando que todas as vezes que honramos Maria, que devotamos algo a Maria, nós estamos fazendo isso para Jesus, não é? Porque Maria não quer nada para si. Quando eu rezo uma Ave Maria, eu estou rezando a Ave Maria, para por meio dela eu chegar a Jesus, certo? A nossa relação, a nossa devoção mariana é uma devoção cristocêntrica. Não é Maria por ela mesma, é porque Maria nos leva a Jesus. Sim, Rafael. Não só há aparições, Rafael, e milagres, mas há próprios momentos de dinâmica da vida de Maria, né? Mas você está certo. Por exemplo, quando nós falamos Maria de Nazaré, estamos nos referindo à menina da cidade de Nazaré, escolhida para ser a mãe de Deus. Depois, quando falamos de Nossa Senhora das Dores, estamos pensando em Nossa Senhora quando vê o seu filho morrendo. Depois, Nossa Senhora da Piedade, quando vemos Maria com o corpo de Jesus, não é? Depois, lembramos de Nossa Senhora que nasceu sem pecado e foi proclamada assim no dogma em 1854. Aí temos Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? E depois lembramos que Maria já nos antecede no céu, já nos espera no céu. E aí lembramos de Nossa Senhora da Assunção, não é? Então são as várias facetas de Maria, como ela nos apresenta, com uma grande riqueza, não é? Religiosa, teológica, e por isso nós podemos ter essas várias devoções. Mas são todas dirigidas a uma só pessoa, a Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e nossa mãe e mãe da igreja. Então, gente, é isso que nós tínhamos para falar hoje, tá certo? E voltaremos aos nossos vídeos. Eu dei um descanso aí de 2 semanas por questões de trabalho e etc. Mas enfim, são essas a nossa live de hoje, e voltaremos na semana que vem firmes e fortes com as nossas formações, tá certo? Fiquem com Deus e que Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora que subiu aos céus de corpo e alma e intercede por nós diante de Deus e nos aguarda, porque nós também subiremos de corpo e alma, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.